Aqui é o Adilson do canal Cruzeiraço, o maior de Minas. Dá o like, inscreva no canal, deixe seus comentários. Se não falar aqui, nós time Nação Azul, a gente tá vendo aí muita especulação de jogador Cruzeiro para sair, que nem o Kaique já foi vendido, isso aí já é certo, mas o Cruzeiro já contratou o Roja. Até agora é uma saída do Kaique e uma chegada que é a do Roja e o Gabriel Peck, que vai chegar no domingo ainda para fazer exame médico e assinar um contrato de 5 temporadas no Cruzeiro. Esses dois aí, então quer dizer que saiu o Kaique, chegou dois, o Roja e o Gabriel Peck que vai chegar. E o Cristo, que está bem encaminhado para o Cristo sair. A gente não queria que o Cristo saísse, mas o Cristo deve estar indo embora do Cruzeiro. Não deve nem participar do jogo amistoso desse sábado, às 11 horas no Independência contra o Defensa. O Cristo não deve participar de jogo amistoso. A gente vamos aguardar para ver o time que o Arthur Jorge vai colocar em campo, mas não vai. Que nem a gente vê muita gente falando, o Cruzeiro tem que contratar volante, tem que contratar isso, contratar aquilo, a gente não sabe. A gente, nem comentarista, nem repórter, nem setorista cobra o Cruzeiro, sabe o jogador que o Arthur Jorge pediu. Se o Arthur Jorge pediu volante, se pediu mais zagueiro, se pediu mais atacante, quantos atacantes, a gente não sabe. Um de lado a gente sabia que ele tinha pedido, o Cruzeiro contratou, que é o Gabriel Peck, mas agora está perdendo o Cristo. Então a gente não sabe se vai vir mais outro jogador para supor a saída do Cristo. A gente não sabe, que nem muitos, quando vendeu o Cauã Moraes, todo mundo, Cauã Prado, todo mundo falou, vendeu o Cauã Prado, como é que o Cruzeiro vai ficar? Aí o Cruzeiro vendeu o Kaique, igual você tem que trazer dois lateral. O Cruzeiro não trouxe dois lateral, o Cruzeiro trouxe um lateral só. Aí subiu 7 meninos da base para fazer, fui treinando nesses dias que tem, nesses 30 dias que o Arthur Jorge vai ter, para o Arthur Jorge poder observar. Aí muita gente descendo o pau nisso, aquilo, tem que trazer isso, primeiro tem que esperar o Arthur Jorge testar os meninos para saber se o Arthur Jorge vai querer usar os meninos, quantos vai usar. Se a pessoa desses 7 aí salva 3 aí, Arthur Jorge usa 3, os 3 bem, então olha só o lucro que o Cruzeiro vai ter dentro de campo e financeiro. Se o Cruzeiro vendeu o jogador, juntando tudo aí, mais acho que uns 30 milhões de euros aí, de Kaique, Cauã Prado, Batistella e mais um empréstimo do Bruno Alves para fora. Então, deve estar chegando aí uns 30 milhões de euros aí. Tudo jogador da base. Qual não ser jogador da base que o Cruzeiro está ganhando dinheiro? Nenhum. Então a gente tem que confiar no Arthur Jorge. A gente não sabe quanto jogador o Arthur Jorge pediu. E eu acho que o Cruzeiro precisa de mais reforço, mas quem é o treinador Arthur Jorge? Não é nós que somos torcedor, nem comentarista, nem setorista do Cruzeiro. A gente sabe disso. A gente quer que o Cruzeiro traz, quem acha que eu não queria que o Cruzeiro traz isso, Mbappé, traz isso, o Vinícius Júnior, você acha que eu não queria o Gabriel Magalhães para a zaga do Cruzeiro? Eu queria, mas tem que ver o Cruzeiro vai trazer isso? Não vai trazer esse jogador. E qual o jogador que o Arthur Jorge pediu e quantos pediu? Porque se o Arthur Jorge tivesse pedido mais jogador, batido o pé não, só fixe, trazer mais jogador, eu acho que o Pedro Lourenço e os caras que trabalham com ele ia fazer todo jeito, fosse para trazer mais jogador. Se está trazendo pouco, porque o Arthur Jorge só pediu isso aí, eu tenho quase certeza disso. Porque senão o Cruzeiro ia em busca de mais. Porque eu acho que ainda vai chegar mais jogador. Eu acho que deve chegar mais uns 2 aí, deve chegar no mínimo mais uns 2 jogadores aí. Agora saindo no Cristo, uns 2 ou 3 jogadores, mas a gente não pode falar isso aí. Ainda falta quase 30 dias ainda para o Cruzeiro voltar, todo mundo voltar a jogar no Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro termina o turno jogando com o Internacional. Amanhã tem um jogo amistoso, depois tem outro jogo amistoso com o Grêmio, a gente tem que aguardar, tem que esperar, enquanto não começar o Campeonato Brasileiro, para ver o time que o Arthur Jorge vai pôr em campo e qual jogador que vai chegar a ter lá, não sabe, porque o jogador pode chegar, na hora de começar o Campeonato Brasileiro, ainda pode escrever, pode chegar jogador. Então a gente não sabe, tem muito jogador, tá na Copa do Mundo, que depois pode não ficar nos times lá na Europa ou tudo, sair, e pode aparecer oportunidade do Cruzeiro contratar, mas a gente não sabe. E a gente vai ter que aguardar muito, esperar. E a gente sabe que está saindo 2 jogadores, que é o Kaique, o Cristo está chegando, chegou 2, que é o Gabriel Roja e o Gabriel Peck. Então isso aí a gente sabe, não sendo, a gente não adianta falar, a gente tem que torcer muito, vamos ver o time que ele vai pôr amanhã para começar em campo. Eu acho que não vai mudar muito desse time que vai começar amanhã. Otávio, Fagner,
Fabrício Bruno, João de Jesus e o Gabriel Roja. Meio campo, Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira. Na frente, deve ser o Caio Jorge, o Sinisterra, e tem que ver quem vai jogar no lugar do Cristo, que o Cristo não deve nem participar do jogo misturado. Vai ser Matheus Henrique, se vai ser o Lucas Silva, ou se vai ser outro, um dos meninos da base, a gente não sabe o que ele vai fazer. Então tem que aguardar amanhã para ver o time que ele vai colocar, e não é porque esse time que ele vai colocar amanhã, que vai ser o time que vai começar no retorno do Campeonato Brasileiro, e nem jogar contra o Flamengo na Libertadores, porque deve chegar mais reforço. Tem o PEC, que vai chegar no domingo, na semana que vem deve começar a treinar já. Então o Cruzeiro vai ter as opções, mas eu acho que mais uns 2 ou 3 jogadores, o Cruzeiro deve ir em busca de mais uns 2 ou 3 jogadores, mais um jogador no lugar do Cristo, eu acho que deve vir. Não sei se vai vir volante, porque o Arthur Jorge sabe muito tempo que o Cruzeiro só tinha o Romero. Se fosse vir outro, ele já tinha pedido. Eu acho que ele já estava fazendo muito para poder trazer o outro volante, até agora não trouxe outro volante. Então não adianta a gente falar muito, a gente tem que aguardar e esperar para ver quem o Cruzeiro vai contratar, fora esses dois aí. Se vai contratar um outro jogador pro lugar do Cristo, se é mais ou menos parecido com o Cristo, ou se é outro jogador que joga de lado, um atacante mesmo. Porque o Cristo não é um atacante mesmo, o Cristo é um jogador de meio que foi adaptado ali. Então a gente tem que aguardar muito, confiar no Arthur Jorge, a gente confia muito no Arthur Jorge. O Arthur Jorge pegou esses 7 meninos da base para levar para ele observar lá. É porque ele sabe que esses meninos, algum desses, tem futuro, pode se salvar algum, que isso aí é certo, que a base do Cruzeiro é muito boa, mas a gente tem que aguardar. Vamos acompanhar o jogo amanhã. Quem for no Independência, vamos no Independência. Quem não for, vamos acompanhar e ver o que o Arthur Jorge vai começar a fazer da agora para frente, começar já a montar esse time para ter o jogo contra o Inter e depois na Libertadores contra o Flamengo. Mas a gente tem que aguardar muito, tem que esperar. Não adianta a gente ficar, quer que o Cruzeiro contrata isso, quer que o Cruzeiro contrata aquilo. A gente não sabe, e não é nós falando que o Cruzeiro vai contratar. O pessoal fala, se eu quero o Mbappé, o Pedro Lourenço vai lá contratar o Mbappé, não. Então não adianta, a gente tem que aguardar. Eu sei que vai vir mais reforço ainda, mas a gente tem que aguardar. A gente não sabe quanto jogador Arthur Jorge pediu. Se ele pediu volante, se é atacante, se é zagueiro, a gente não sabe a posição que o Arthur Jorge pediu. Então a gente tem que aguardar e esperar para a gente poder ver quem vai chegar mais aí. Mas eu acho que por enquanto já chegou 2 jogadores, que é o lateral esquerdo e um jogador de lá de campo, o Gabriel Peck, que é muito bom jogador, tem certeza que vai ajudar muito ali junto com Caio Jorge, Matheus Pereira, Gerson, Romero, Sinisterra, Gabriel Peck, vai ajudar muito o Cruzeiro do meio para frente, o jogador do Cruzeiro. Eu espero que venha mais jogador do nível do Peck, desse nível aí, para poder o Cruzeiro ter mais opções. Arthur Jorge, na hora de armar o time, colocar o time lá em campo, ter um bom time para colocar em campo, porque a gente já tem um bom time titular, mas tem que ter mais opções na hora que ele precisar mexer. Quem vem do banco chegar e entrar bem, porque a gente sabe que vai ser muito difícil, e mesmo assim o Cruzeiro vai continuar brigando ainda lá em cima aí, em Copa do Brasil e em Libertadores, entendeu? E uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar, não adianta a gente ficar falando isso e aquilo outro, que o Cruzeiro não vai dar nada, não vai conseguir, que não vai chegar mais jogador, porque a gente não tem certeza. Então a gente só tem que aguardar. Então, gente, vamos aguardar, acompanhar o jogo da manhã para ver o esboço do time que ele vai colocar e ver quem esperar para ver quem o Cruzeiro vai contratar mais. Mas não esquece de dar o like, inscreva no canal, deixe seus comentários se nós estamos falando aí e me dá uma força aí de cruzeirense para cruzeirense mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.